ele está começando a gravar e teve um probleminha técnico. Então, quem cair, entra novamente. Se alguém mandar mensagem que caiu, pede para entrar de novo lá, tá? Ó, então, vamos dar início aqui na nossa formação. E para a gente começar, eu vou começar igual eu começo toda a aula, com uma pergunta para vocês responderem aí no chat. Todas as minhas aulas eu começo assim. Quando a gente fala em gamificação, qual é a primeira coisa que lhe vem à cabeça quando você escuta essa palavra? Gamificação. Escreve aí no chat para mim ver o que vem na sua cabeça. Jogos, jogos, jogo, 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 jogos, tecnologia, jogo, jogos, jogos, jogos. Então, estou vendo aqui que a grande maioria vem à cabeça jogos quando a gente fala em gamificação. Tem um pouco a ver com isso, sim, mas nós vamos conversar, vocês vão ver que tem um pouquinho de diferença entre o jogo e a gamificação em si, tá? Tecnologia, jogos, enfim, os jogos predominou. Então, para a gente continuar a nossa conversa, eu trouxe aqui uma frase do Paulo Tomazinho. Paulo Tomazinho, ele é um dos fundadores da Moonshot Educação. Ele é professor, doutor em educação. Ele é dentista por formação. E ele traz para a gente essa frase: ensino nem sempre significa aprendizagem. E a ideia que ele traz com essa frase, eu sou um aluno dele, nós temos um grupo de estudos, até deixo aqui o convite aberto, toda quinta-feira às 8 da noite, por uma plataforma chamada Run the World, e é gratuito, é um grupo de estudos sobre neurociências, e a ideia que ele traz aqui é o seguinte: quando você pesquisa lá no Google sobre ensino, ele vai trazer um conceito de transmissão de conhecimentos. Pode pesquisar no Google, você vai ver que é isso. Ou vai ser algo em relação à transmissão de conhecimentos, a dar aula, sempre saindo do professor. E quando a gente pesquisa aprendizagem, a aprendizagem ele tem um significado um pouquinho mais profundo. É algo que gera uma mudança de atitude. Então, se a gente pensa nesse aspecto, essa frase ela vai ter algum sentido. Nem sempre o ensino significa aprendizagem. Mas eu gostaria de saber de vocês. Digita aí no chat se você concorda com essa afirmação ou se você não concorda. Aqui não tem verdadeiro ou falso, é só para saber se você concorda ou não concorda. Digita aí para mim. Vamos começar digitando aí, gente. Concorda, concordo. Sim, sim. Concordo, concordo. Sim, sim. Eu vejo que a maioria aqui está concordando. Ok. Então, se nem sempre o ensino significa aprendizagem, então, e vocês estão concordando com isso, então nós podemos avançar. Então, eu vou fazer com vocês também, igual eu faço com os meus alunos. A gente começa com a agenda do dia, e vocês vão entender o porquê disso, de ter uma agenda do dia, da importância disso, de você começar falando para quem está te ouvindo o que vai ter hoje. Então, hoje nós vamos ter 3 grandes momentos. Nós vamos ter esse primeiro momento, que eu vou tentar ser um pouco mais breve, que é o porquê científico de você usar a gamificação. Nós vamos ver o como pôr em prática isso, nós vamos ver isso daí um pouquinho no decorrer dessa explanação do porquê científico que eu vou dar para vocês. E eu vou mostrar algumas ferramentas que a gente pode usar para pôr essa gamificação, pôr esse conhecimento científico em prática. E por fim, nós vamos brincar um pouco com essa plataforma hoje, que essa plataforma ela tem os breakout rooms, que são salas temáticas. Então nós vamos fazer um momento de grupos. Quanto tempo faz que vocês não fazem grupos para conversar entre si? Então no final da aula hoje nós vamos fazer grupos. A sala vai ser dividida toda em grupo e você vai ter a oportunidade de conversar também com os outros professores e fazer uma troca de ideias, para você falar um pouquinho sobre como foi a aula, sobre o que você viu de novo, trocar estratégias. Então,
isso tudo que nós estamos preparando e que nós vamos ver hoje, tá bom? Então, para dar sequência, para a gente já começar a adentrar o nosso tema, eu gostaria de contar uma história para vocês. Todo mundo tem uma história para contar, né? Quando eu estava estudando, uma matéria que eu gostava, mas eu tinha dificuldades, era história. E teve um dia que uma professora deu uma prova que ela mesma falou antes, que ela estava com raiva da turma, nós tínhamos aprontado muito, e ela falou assim, eu vou dar a prova mais difícil que vocês já viram. Gente, aquilo me disparou o coração. Eu fiquei a semana toda lendo e relendo e decorei. Aí um colega meu conseguiu ter acesso às perguntas que supostamente ela faria. Então nós decoramos aquele 20 perguntas que possivelmente ela faria. A gente decorou as perguntas e decorou as respostas. E olha, foi muito bem naquela prova. Tirei uma nota boa. Pergunta para mim se uma semana depois eu lembrava o que eu tinha estudado. Não lembrava nada. E muitas vezes a gente pode ensinar um monte de coisa para os nossos alunos, falar um monte de coisa da nossa matéria, e aí a gente faz uma prova, o aluno vai super bem na prova, e aí na hora que a gente pergunta para ele uma semana depois sobre aquele conteúdo, ele não lembra quase nada. Já aconteceu com você isso? Se já põe um S aí, não precisa nem pôr sim, põe S. Se não, põe um N no chat. Já aconteceu isso com vocês? Sim, 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 sim. Muito bem, estou vendo que a maioria já aconteceu isso. Pessoal, nós estamos estudando sobre isso, eu sabia que existia, mas eu não sabia o nome. E hoje ele ganhou um nome. Chama-se ilusão de fluência. Por que ilusão de fluência? A gente vai ensinando um monte de coisa e o aluno sai bem na prova porque, aparentemente, dá a impressão que ele aprendeu. Dá a impressão que ele está fluente naquele assunto. E aí cai naquelas questões que a gente já viu nas formações, né? De habilidade. O que nós vimos nas formações aí? Vamos ver, quem lembra aí, liga o microfone e me ajuda. O que nós trabalhamos diante da BNCC? São as habilidades e as... Não quiser competências. Falar... Competências. Então, gente, habilidade é tudo aquilo que a gente aprende. E uma habilidade aprendida, muitas vezes, ela não quer dizer que a gente tenha fluência naquela habilidade. Muitas vezes pode ser que ela não se torne uma competência. E aí pode ser que a gente não use sempre aquilo lá. Então, o que esse estudo de neurociência traz para nós, professores? Nós somos acostumados a ensinar muita coisa, nós somos acostumados a preparar. Nós temos um material de SESI, que nós temos que dar conta de unidades, concordam comigo? Nós temos que dar conta de unidades, conta de dar aquele conteúdo para o aluno, mas você já parou para pensar se tudo aquilo que você está dando, o aluno vai aprender tudo aquilo? Você já parou para pensar naquilo que está por trás de cada atividade que você está dando, no conhecimento que você está trabalhando, na habilidade que você está trabalhando com os alunos? Lógico, nós fizemos recentemente uma atividade nos HTPCs, olhando para essas expectativas, né? Olhando para aquilo que a gente quer trabalhar com o aluno, mas se a gente coloca um monte de expectativa de uma vez para trabalhar com o aluno, vocês acham que o nosso aluno ele vai ficar fluente nisso? E aí, gente? A neurociência traz para nós, e a gente tem estudado muito isso, e a cada dia mais eu estou me convencendo disso, que para o aluno aprender mesmo um conteúdo, para o aluno chegar chegar no entendimento mesmo daquele conhecimento, ele precisa entender sobre o refrão da aula. Como que você aprende uma música? Você aprende cantando já a música inteira? Qual que é a primeira coisa que você aprende numa música? É o refrão da música. E a partir do refrão, percebe que junto com o refrão traz para nós um monte de coisa? Ó, pelo refrão você descobre o tom da música, pelo refrão você pega o ritmo da música, e às vezes só de você ouvir o refrão, você lembra toda a música. Porque a partir do refrão você aprende a música. E às vezes você não lembra a música inteira, mas você lembra o refrão. Então, gente, o que nós estamos fazendo nessa parte de ensino remoto?
Eu aprendi nessa parte de ensino remoto que nós estamos vivendo atualmente, que nós não adianta a gente querer dar aula igual a gente está na sala de aula normal, que nós não vamos conseguir trabalhar tudo. Então nós vamos ter que aprender a olhar para o conteúdo e enxergar o refrão da nossa aula ali. E aí, você já parou para pensar nisso? Qual o refrão da tua aula? Pensa um pouquinho, qual que é o refrão da minha aula? O que é mais importante para o aluno aprender naquele momento? O que eu vou ter que focar? O que é o que eu vou ter que fazer com que aquilo entre na cabeça do aluno? Que mesmo que ele esqueça as outras coisas que eu ensinei, aquilo ele vai lembrar. E a partir daquilo ele vai conseguir mais. Então, é diante disso que a neurociência vai trabalhar. E aí, gente, nós entramos aqui em como que o nosso cérebro aprende. E aqui nós colocamos Neurociência 101, porque é o nome que se dá nas escolas norte-americanas, que são as que mais estudam neurociências hoje, e os estudos que nós estamos fazendo são de artigos publicados nos Estados Unidos. Eles têm a primeira matéria base da neurociência lá, chamado de Neurociência 101, que são o fundamento. E o refrão da neurociência, do aprendizado para a gente aqui, de como o cérebro aprende, são esses 3 pontos. Então, o cérebro aprende por associação, ou seja, ele viu alguma coisa, ele aprendeu algo novo, ele transforma aquilo num ícone, numa imagem, e associa aquela imagem com o conhecimento que você já tem. Então, o cérebro aprende por associação. O cérebro aprende por repetição. Não sei se vocês já ouviram falar em sinapse, né, que os neurônios primeiro se formam neurônios, depois eles vão se formando sinapses, que são as conexões de neurônios. Então, a repetição, ela causa um caminho nessas sinapses. E não é repetir a mesma coisa do mesmo jeito. É repetir um conteúdo de várias maneiras diferentes, para que isso marque um caminho sináptico. Então, nós aprendemos associação e repetição. E, por fim, nós aprendemos com a emoção. E isso não importa se ela é positiva ou negativa. Porque quem já se perdeu no trânsito, dentro de uma cidade que você nunca tinha ido? Não é gostoso se perder. Mas depois que você se perde uma vez, da outra vez que você volta naquela cidade, você sabe ou não sabe andar naquela cidade? Então, assim, é a mesma coisa do erro, gente. O erro, muitas vezes, ele vai causar uma emoção até negativa na gente. Mas a gente vai aprender com ela. A derrota. E, infelizmente, muitas vezes, muita gente não está sabendo lidar com a derrota, com o negativo, mas ele também é importante para o aprendizado, porque o cérebro aprende por essas 3 formas: associação, repetição e emoção. E aí, seguindo, como que isso acontece na prática? O nosso cérebro, que está aqui dentro da cabeça, tudo isso, todo esse conhecimento, ele é trabalhado e acontece por impulsos elétricos e químicos. E aí esses impulsos elétricos e químicos são chamados de neurotransmissores. Existe um monte, gente. Só que o nosso foco aqui, o que é importante para a gente saber e que dá para a gente usar como ferramenta pedagógica, para a gente fazer com que o nosso aluno aprenda mais. Então é importante a gente saber que o nosso aluno aprende por associação, repetição e emoção. E aí, ó, quando acontece essas 3 coisas, é porque antes aconteceu a liberação dessas substâncias. Uma primeira delas é a noradrenalina. Quando eu comecei a formação de hoje, fazendo uma pergunta para vocês responderem no chat, o que vocês tiveram que fazer? Primeira coisa que vocês tiveram que fazer. Opa, prestar atenção. O que ele perguntou mesmo? O que eu tenho que fazer? O Tom Ferreira fala que é aquela palavra indiana, né? Onkotô, ponkovô. Então, aquele momento que você... Onde que eu tô, para onde que eu vou? É um momento que gera tensão. Seu cérebro está liberando noradrenalina. E aí, ele vai ficar atento. Nossa, o que eu vou fazer? Eu vou correr, vou responder, vou precisar lutar. Então, aí você ganhou atenção. Então, por isso é importante você já começar a aula fazendo algo que chame a atenção dos alunos, para liberar noradrenalina, para já liberar essa atenção para conseguir gerar as outras coisas, para conseguir já começar a gerar uma imagem para ele associar, e aí você repete esse momento para que ele libere noradrenalina de novo. E aí nós temos outra substância que é a dopamina.
A dopamina, ela é uma substância que é liberada quando você tem um sentimento que você recebeu uma recompensa, que você tem prazer, que você está emocionado. E aí está a importância de nós elogiarmos os nossos alunos. E é diferente da gente chamar atenção. Porque quando você chama atenção, ao invés de dopamina, o cérebro libera endorfina. E aí, em vez do cérebro acolher o aprendizado, ele trava. E aí o aluno para de aprender, ele não quer mais te ouvir. Ele perdeu o interesse da sua aula. Então, aqui é diferente. A recompensa, ele faz com que o aluno tenha desejo de buscar mais. A dopamina é viciante no cérebro, gente. Por que a pessoa se vicia rapidamente na droga? Porque a droga faz com que tenha um aumento de liberação de dopamina no cérebro. E aí a pessoa fica viciada rapidamente, porque a gente quer sentir algo bom, quer sentir prazer, né? E aí depois nós temos a outra substância que é a ocitocina. E a ocitocina, ela é liberada quando você se sente parte de alguma coisa. E isso é de todo ser humano. Todo ser humano quer fazer parte de uma turma, quer fazer parte de uma rede social, quer fazer parte de um círculo de amizade, quer fazer parte de uma família. Então isso vai gerar sentimento de pertencimento, de confiança, de amor. E quando você sente isso, você libera ocitocina. E lembra, a gente aprende por emoção também. E aí é uma vantagem também, quando você criar esse ambiente, criar identidade na sala, fazer com que os alunos tenham amizades um com o outro, tenham amizades com você. Quando na nossa vida, gente, que a gente imaginou que a gente ia dar o nosso número de celular para os alunos? Quando que você imaginou isso? Nunca no Brasil. Eu tinha medo dos alunos pegar meu número de celular. Ficava imaginando, nossa, 10 horas da noite vai ter aluno ligando para mim. E hoje, todos têm. Então, assim, nós temos que trazer isso ao nosso favor. Já que nós demos o número, já que eles têm o nosso número, eles têm que se sentir que eles são nossos amigos, que eles podem confiar na gente. A gente tem que criar esse sentimento para que libere ocitocina bastante, que aí eles vão ficar abertos para o conhecimento. E outra, por último, é a serotonina, que traz o sentimento de bem-estar, de bom humor. Nossa aula tem que ser bem-humorada, nossa aula tem que ser para cima, tem que fazer com que os alunos se sintam bem estar conosco. Quando é liberado serotonina, você já teve aquela aula que você nem viu a hora passar? Que passou? É porque tem grande liberação de serotonina no seu cérebro nesse momento. Então você está se sentindo tão bem, que você não vê a hora passar. O tempo cronológico passa que você nem vê. Então, cérebro aprende por associação, repetição e emoção. E isso acontece quando é liberado essas substâncias. E aí eu trago para vocês uma base científica disso. Que todos, eu trouxe essa porque acho que muitos de vocês conhecem essa. Essa é a famosa pirâmide de Glasser, que aqui foi exposta como um gráfico, né? Que vocês já devem ter ouvido, a pessoa aprende muito mais. Qual a melhor forma de aprender? Por uma aula expositiva, 5%. Leitura, 10%. Audiovisual, 20%. Qual que é o que o aluno mais aprende, gente? As 3 coisas que o aluno mais aprende. Qual que é que vocês conseguem visualizar nesse gráfico? Pode falar. Ensinando, fazendo e discutindo. Ensinando, fazendo e discutindo, gente. Então, aqui está o segredo, nessas 3 coisas, para a gente liberar aquelas substâncias anteriores e para fazer nosso aluno aprender mais. As outras são importantes? São, mas olha o quanto de ganho, quanto de aprendizado nós ganhamos com essas 3 atividades. Então, nós poderíamos ou não dizer que esse seria o refrão da nossa aula. O refrão da didática da nossa aula. E aí, quem concorda, põe concordo. Quem não concorda, põe não. Põe um N aí. Digita aí no chat um pouquinho para me ver se vocês até aqui estão concordando ou não. Sim ou não? É sim, sim, concordo. Concordo. Muito bem. Então, nós vimos aí, a partir dessa ótica, a partir de tudo isso que eu trouxe até agora para vocês,
nós vimos que há uma diferença, então, entre ensino e aprendizagem. Nem sempre o ensino significa aprendizagem. E nós temos aí um gap, nós temos aí um espaço que precisa ser preenchido entre esse ensino e essa aprendizagem. E é nesse espaço que vai entrar a neurociência. É nesse espaço que vai entrar a gamificação associada com a neurociência. E eu vou explicar para vocês o porquê. E aí eu quero que vocês falam para mim aí, ó, qual a diferença entre game na aula e aula gamificada? Vocês acham que há diferença? Sim ou não? Digita aí no chat para mim. Tem diferença entre game na aula e aula gamificada? Sim, sim, sim. Sim, sim. Tô vendo que a maioria diz que tem diferença. Então, muito bem, gente. Vocês estão... Olha que turma esperta essa, hein? Tô gostando de ver. Meus colegas estão afinadíssimos. Gente, exatamente isso. Tem uma diferença entre game na aula e aula gamificada. Na verdade, um game na aula, ele nada mais é do que uma ferramenta de uma aula gamificada. Não significa que o game em si, ele seja já aula gamificada. Essa expressão gamificação, gente, ela está sendo usada hoje pela indústria, pelo comércio e pela educação. Por quê? A gamificação, ela traz elementos próprios dos games, elementos próprios dos jogos, para trabalhar um aumento em venda, para trabalhar um aumento de produtividade e para trabalhar agora na educação um engajamento maior dos alunos. E por que não despertar com ferramentas de neurociência? Para a gente ter a nossa prática bem focada nisso. Ter uma aula gamificada significa que nós vamos trazer alguns elementos do game para dentro da nossa aula. Não quer dizer que a sua aula vai ter um game. Quer dizer que a sua aula vai ter elementos do game para engajar o seu aluno, para liberar substâncias dos neurotransmissores nos seus alunos. E aí perceba o seguinte, uma aula gamificada, ela tem que ter designer, que todo game tem ou não tem um designer. O que atrai a atenção dos alunos hoje? O que um aluno gostaria de jogar mais, gente? Vou dar duas opções, vocês vão digitar 1 ou 2 no chat para mim. O que você acha que uma criança gostaria mais de jogar hoje? Um game do Pac-Man, que é aquele bichinho de come-come que a gente conhecia antigamente, ou um desses games mais modernos, igual o Free Fire, que tem todo aquele design 2. Por que ele quer já colocaram a resposta porque aqui a Márcia. Muito obrigado, Márcia. Porque é mais moderno, porque é mais bonito, gente. Então nós temos que pensar na nossa aula dessa forma, com designer bonito, com designer que chama atenção, com designer no foco da linguagem do aluno, com designer que o aluno compreenda que aquela aula é uma aula gamificada, que é uma aula diferente, que é uma aula que está surpreendendo ele, que está fazendo liberar noradrenalina, que ele despertou atenção. Opa, peraí, essa aula é diferente. Por que não, gente, começar a aula da gente igual eu comecei com vocês, já fazendo uma pergunta? Antes mesmo de você falar bom dia, antes mesmo de você falar bem-vindo, já começa com uma pergunta. Pede para o seu aluno usar o chat. Começa com uma pergunta lá sobre o tema que você ainda vai trabalhar. É diferente se você fizer uma pergunta retomando algo que você trabalhou, você cria um compromisso dele tentar lembrar alguma coisa. Agora, se você começa com uma pergunta de algo que você ainda vai trabalhar, ele não aprendeu aquilo. Ele não é obrigado a acertar. E aí ele vai ter que se arriscar. Olha que legal. Isso é o designer. Isso você está pondo um designer diferente na sua aula. E é simplesmente isso, você perguntar. E aí eu vou mostrar para vocês mais para frente como usar isso mesmo visualmente, como colocar um slide, como usar um slide para um designer de uma aula gamificada. Então vamos falar um pouquinho mais à frente. Ó, não sei, repare aqui os ícones que eu deixei aqui para vocês lembrarem dos neurotransmissores. Outra coisa, objetivos, regras. Tem que ser claro para o aluno. Nós temos que deixar, dentro de um game, gente, o aluno, quando ele começa a jogar um game, está clara a missão que ele tem naquele game. Está claro para ele as regras que ele tem dentro do jogo. Ele sabe que se ele morrer 3 vezes, ele perdeu o jogo, é game over. Ele sabe que ele tem um tempo para cumprir aquela missão.
que para ele ganhar, ele tem que cumprir naquele tempo. Ele sabe que ele tem que cumprir aquela missão daquela forma que foi feita, que foi proposta pelo game. Então, a regra do game é clara. A nossa aula para o aluno tem que estar claro. Ele tem que saber qual objetivo nós estamos trabalhando com ele. Ele não vai simplesmente responder e procurar a resposta de um texto, mas ele vai procurar a resposta de um texto já sabendo por que ele tem que achar aquela resposta. Por que ele tem que fazer aquilo? Por que não transformar uma resposta de atividade em uma missão? Por que a gente tem que falar assim, ó, agora vocês têm que responder as atividades? Por que a gente não pode falar assim, ó, agora vocês vão ter um desafio? Vocês têm tantos minutos para responder para mim essa atividade. E coloca um cronômetro. Eu vou dar uma dica para vocês, eu uso o YouTube. Pesquisa lá no YouTube, cronômetro de 10 minutos, cronômetro de 5 minutos. Eu faço isso com os meus alunos, eu coloco lá, ó, vocês vão ter 10 minutos, lógico, eu vario, viu, gente? Tem momentos que eu faço uma resposta de alternativas em coletivo, junto, e tem momentos que eu faço como desafio. Eu coloco, ó, vocês têm 10 minutos para tentar responder essas questões. Se tiver dúvida, me chama, que eu vou te ajudando. Mas você tem 10 minutos para tentar terminar. Não quer dizer que você não possa pedir minha ajuda. Entenderam? O desafio, eu me deixo para eles como um coringa, como uma ferramenta, para que eles me usem como ferramenta. Então, quando você gamifica para o aluno, você dá o objetivo para ele, fala as regras, você pode se deixar como ferramenta e você usa todo esse designer de cronômetro, designer da missão clara, designer do objetivo claro. O aluno tem que estar com tudo isso claro na mente dele. E isso você está gamificando sua aula. Outra coisa, vamos continuar aqui. Desafios. Gente, o desafio que você tem que propor para o aluno, se você fizer uma aula sempre na mesma ótica, por que eu coloquei 3 pontos para vocês aqui? Com os meus alunos eu tenho de 1 hora a 1h30. Então eu sempre coloco 3 pontos para trabalhar com eles. Eles vão saber que eles vão ter 3 pequenos momentos na aula. Então eles sabem que aquilo vai acabar. Aquilo que eles estão fazendo ali agora, ele tem um tempo para acabar. Vai acabar logo, que logo vai ter outra coisa. E quando tiver na terceira coisa que eu propus, eles já estão sabendo que está chegando ao fim, está chegando na final. E o game é assim. O game não tem fases. Nós temos que aprender a dividir nossa aula em pequenos momentos, pequenos desafios para o aluno, pequenas tarefas para os alunos. Isso é gamificar a aula. Você dividir a sua aula nesses pequenos momentos para que o aluno saiba que ele está começando aquilo ali e ele vai terminar aquilo ali antes da aula terminar, porque ele vai ter outra coisa para fazer, outra tarefa para executar. Isso é você propor desafios. E esses desafios, lógico, se você começar a sua aula com um desafio impossível do aluno fazer, ele vai se desestimular. Não vai querer fazer. Então, nós temos que aprender a dosar no ritmo do aluno os desafios. E vai ter aluno que vai ser melhor, que vai avançar no desafio mais rápido, vai ter uns que vão ficar para trás. A gente vai ter que aprender a fazer isso. Trabalhar a sala diferente. Vai ter uns que vão ficar para trás mesmo, vão ficar na outra fase. A gente vai ter que tentar voltar lá, pegar eles, criar alternativas para trazer eles junto com a turma. E isso é o legal, porque tudo isso a gente já faz no dia a dia, só que a gente não faz com esse olhar centrado, com esse olhar focado de que a gente pode ganhar mais com o aluno, a gente pode fazer com que ele aprenda mais, a gente pode transformar isso numa neurociência, sabendo que a gente tem ferramentas que vão potencializar o aprendizado dele. E aí a gente não está ensinando, a gente está sendo um mediador da aprendizagem do aluno. Há uma diferença entre você ser o instrutor que está ensinando, entre você ser o mediador desse aprendizado. E a ideia da neurociência é essa, que nós sejamos o mediador. Feedback. Outra coisa que é do game. Gente, na hora que o homenzinho do aluno que está lá no game, da pessoa que está jogando, morre, ele já tem um feedback, você morreu, uma vida a menos. Na hora que ele conseguiu uma moedinha, ele pegou uma moedinha, já sobe lá, ó, 100. Ó, ganhei 10 pontos. Ele tem um feedback imediato. Por que a gente não dá feedback? A gente tem que dar feedback para o nosso aluno. Ele tem que ter clareza para ele saber onde ele está, ou seja, como que está o grau de aprendizado dele. Isso não quer dizer que a gente vai falar. Muitas vezes, ele mesmo vai se dar esse feedback. Muitas vezes, só da gente perguntar, e aí? Você acha que você está lendo bem? Você acha que você está escrevendo bem?
Isso já é um feedback para ele. Você está fazendo ele pensar onde ele está. E aí, você vai ter que colocar ele, falar assim, olha, nossa, lembra do elogio? Fala assim, nossa, nessa aula eu vi que você avançou nesse ponto. Ó, e aí lembrar ele, situar ele, falar assim, ó, quando nós começamos o ano, você estava assim, olha como você está agora. É mostrar para o aluno que ele está tendo avanço. O game, ele atrai a pessoa, engaja a pessoa, faz a pessoa continuar nele quando a pessoa vê que ele está ganhando. Então, por que na nossa aula a gente não trazer isso para os nossos alunos também? O aluno vê que ele está ganhando, que ele está evoluindo. Ele tem que saber disso, e isso não pode esperar o dia da avaliação, não. Tem que ser no dia a dia. Ele não pode esperar tirar um 10 na avaliação para ele saber que ele está aprendendo, que ele está evoluindo. Não, ele tem que saber no dia a dia que ele está evoluindo. E isso é dar o feedback. E saber onde ele tem que chegar. Você tem que sempre aumentar o desafio. Ô, meu filho, legal, olha, você evoluiu, você veio até aqui, tá de parabéns, show de bola. E agora eu acredito que você é capaz de ir além. E aí, vamos dar mais um desafio? Vamos lá. E eu tô junto com você, lembrando, eu sou a ferramenta, sou o Coringa. Você pode pedir ajuda aos universitários. E isso é ferramenta de game, gente. Que a gente pode trazer. Eu sei que muitos daqui já praticam isso nas suas aulas, mas essa formação de hoje é para despertar você para esse olhar. Você tem que ter essa consciência de que você está trabalhando isso com um propósito. Você não está trabalhando por trabalhar. Você tem um propósito naquilo que você está fazendo. Engajamento, porque tudo isso traz o engajamento. E como que você aumenta o engajamento? Você tem que medir isso. Você tem que ver se os seus alunos estão frequentando. E agora, no ensino remoto, a gente sabe bem disso, porque o aluno não é obrigado a vir. Então, você sabe se você está aumentando o engajamento da sua turma pela frequência. Você sabe se você está aumentando o engajamento da sua turma pelo chat. Pede para eles digitar as coisas no chat. Você vai ver se todos estão digitando ou se são só alguns. Você pedir para falar, liga o microfone, fala. Você vai ver o engajamento deles. Tudo isso é gerar engajamento nos alunos. Então, quando você gera engajamento, quantas neurotransmissores a gente consegue liberar com engajamento? Quase todos, gente. E para engajar, a gente não pode fazer uma aula. Você se sentiria engajado numa aula, vamos supor, se eu chegasse nessa formação aqui, começasse a falar para vocês assim. Então, gente, nós temos que fazer uma gamificação da nossa aula. Nós temos. Vocês ficariam engajados? Se eu não tivesse colocado para vocês digitar no chat, vocês não estariam com sono até agora? Põe aí sim ou não, se vocês estariam com sono até agora. Sim, né? Outro dia eu perguntei isso para os meus alunos, teve um que pôs um emoji. Roncando. Então, gente, outra ferramenta do game. Gente, os games online, os games na rede estão bombando. Por que os alunos querem tanto Free Fire? Por que os alunos querem tanto jogar Roblox? E eu falo isso não só dos alunos, mas dos meus filhos. Meus filhos amam esses jogos. Por quê? Porque tem esse elemento aqui, que tem que ter nas nossas aulas, não pode faltar nas nossas aulas. Interação e interatividade. Sabia que é diferente? Interação e interatividade? Interação é você estar junto, conversando, é você trocar experiências. E esses jogos proporcionam isso. Free Fire proporciona uma interação. Eles conversam com outras pessoas. Então nós temos que ter na nossa aula momentos de socialização de estratégias, momento deles conversarem, momentos deles falarem. Não é só a gente que fala. Eu vou proporcionar isso para vocês hoje. Nós vamos ter um momento de grupo para vocês fazerem uma interação entre vocês. Interatividade, nós vamos ter isso hoje também, viu? Momento onde você vai fazer um jogo, você vai fazer um game, onde você vai mexer com uma tecnologia, algo diferente, algo que vai fazer você sair do seu comodismo, sair da sua zona de conforto e brincar com outras pessoas, entrar dentro do lúdico. Quem trabalha com alfabetização sabe dessa importância do lúdico. Então, isso traz para nós uma ideia de gamificação. Então, só relembrando, gente, designer, tem que ter um bom designer. Dentro da gamificação, vou voltando tudo aqui,
nós temos que ter um bom designer, nós temos que ter objetivos e regras claras, nós temos que ter desafios, nós temos que dar feedback, temos que engajar os alunos, medir esse engajamento, tem que ser medido, e temos que proporcionar interação e interatividade para que a nossa aula seja uma aula gamificada. Se não tiver esses elementos, nossa aula não é uma aula gamificada. E aí, vamos fazer aqui algo que eu faço com os meus alunos quando eu vou mudar o assunto. Vamos fazer um retrovisor. Meus alunos veem esse retrovisor aqui, eles já sabem o que a gente vai fazer. Vamos ver o que nós vimos até agora, nesse primeiro momento de formação. Nós conversamos sobre a consciência pedagógica, ou seja, fundamentação científica, que muitas vezes nós ensinamos muita coisa que cria uma ilusão de fluência, que nós temos que ter essa consciência pedagógica, que temos que achar o refrão da nossa aula, para não trabalhar muita coisa, trabalhar focado, para que o aluno aprenda o refrão da nossa aula. Nós vimos também a aprendizagem, a neurociência, como que o nosso cérebro aprende por associação, repetição e emoção, que para que isso aconteça são liberados 4 neurotransmissores, noradrenalina. Quem lembra aí quais são? Falei um só. Dopamina. Ocitocina. Serotonina, muito bem, olha, muito bem, gente, parabéns para vocês. E nós vimos a evidência científica disso, lá na pirâmide de Glasser, que mostra para a gente como que aprende mais, que é o refrão da neurociência, que é aquelas 3 atividades, que é tudo isso que nós falamos aqui, que tem dentro da gamificação, que é discutindo, ou seja, interação, socializando, aprende. Qual que é a outra forma que ele aprende mais? Discutindo. Vocês lembram qual é o penúltimo? Fazendo e ensinando. Gente, os alunos, nós vamos falar isso na próxima formação, já vou deixar a dica para vocês. Na próxima formação vai ser sobre essa parte de socializar estratégias. Vou dar umas dicas para vocês de algumas ferramentas que a gente pode usar já no ensino remoto para trabalhar essa socialização de estratégias, tá? E nós vimos também a fluência didática, ou seja, a gamificação na aula, a melhor forma do aluno aprender, as estratégias de gamificação, foi o que nós vimos até agora. E, próximo ponto, quais vão ser os nossos próximos passos? Para gamificar durante a aula, o que a gente pode usar para fazer esse designer da nossa aula? E aqui entra os slides e entra o Kahoot. Então, gente, para a gente já começar essa parte, mão na massa, vou mostrar para vocês como fazer isso em slides. Deixa eu mudar aqui a ferramenta. Aí. Ó, voltando lá para o nosso Drive. Nosso Drive, lembrando que eu já falei para vocês, é o lugar onde fica armazenado as coisas. Então, nós podemos trabalhar gamificação com perguntas, fazendo quiz. Para fazer um quiz, nós não precisamos, muitas vezes, de alguma ferramenta muito sofisticada. A gente pode usar os slides. Podemos usar o Google Slides, podemos usar o Jamboard, podemos usar o Canva, podemos usar o PowerPoint. E qual que é a ideia por trás disso? Como que você faz essa pergunta que eu fiz para vocês? Vocês podem fazer dessa forma para o aluno responder no chat, sem querer que tenha um certo ou errado, como você pode fazer com certo ou errado. Deixa eu mostrar rapidamente para vocês como vocês fazem isso. É algo bem minimalista para vocês verem que não é algo muito complicado. Ó, você vai vir aqui, vou criar uma apresentação do Google Apresentações, só para vocês verem rapidinho. Aqui está uma apresentação em branco, tá? Vou excluir essa parte, vou deixar o slide em branco. E eu vou colocar só um texto aqui, que vai ser a nossa pergunta. Vamos supor, eu vou perguntar para vocês o quê? A
Noradrenalina. Noradrenalina estimula o que no indivíduo, gente? E aí eu vou pôr duas opções. E aí como que eu faço para pôr duas opções? Só para a gente deixar mais fácil aqui, ó. Para mim não ter que ficar indo lá na ferramenta de texto para abrir o texto. Eu selecionei, eu aperto a tecla Ctrl mais a tecla D. Dupliquei o texto, ou seja, só apertando duas teclas eu dupliquei. Só para mostrar para vocês como é fácil da gente montar isso. E aqui eu vou apagar o texto, que eu vou usar a mesma fonte, e vou colocar a resposta aqui, ó. Atenção, como primeira. Vou duplicar de novo. Vou pôr a outra resposta aqui. Tá vendo que quando eu mexo ele, ele cria umas linhas vermelhas? Essas linhas vermelhas é para mostrar para a gente que a gente deixou na mesma linha, tá? Então eu vou pôr aqui, ó, o contrário, a desatenção. Vou pôr só duas opções. Isso eu estou colocando para vocês, gente, que é o que eu estou trabalhando com vocês agora. Mas você pode usar isso aqui para trabalhar a sua matéria do dia. O que você vai trabalhar naquele dia ainda com os alunos. Você nem começou a trabalhar. Isso aqui vai ser a primeira pergunta do dia que você vai fazer para os alunos. E para deixar isso mais atrativo para eles, vou aumentar a letra. Para aumentar a letra, gente, vocês não precisam selecionar todo o texto. É só vocês clicarem em cima do texto. Desde que o cursor não esteja piscando na linha, você vai apertando o maisinho e ele vai aumentando. E o atenção também, vou fazer a mesma coisa. Só para vocês entenderem a ideia de montar um quiz usando o slide. E agora eu vou usar essa ferramenta aqui, ó, que é a forma. Vou usar uma forma de retângulo. Vou ordenar, clicando com o botão direito, vou pôr ela para trás. Enviei para trás. Vou duplicar ela para não perder tempo, tá? Dá um Ctrl D. Vou pôr aqui. Fazer a mesma coisa, enviar para trás. Pronto. E aí, o que eu faço para dar o feedback? Isso aqui eu vou fazer para fazer a pergunta diferente dessa que eu fiz com vocês. A que eu fiz com vocês não tinha certo ou errado. Essa vai ter um certo ou errado. Eu vou vir aqui, ó, na hora que eu seleciono o slide, sem selecionar ele aqui, eu seleciono ele aqui na barra de guia. Quando eu selecionei ele, eu vou fazer a mesma coisa. Vou apertar a tecla Ctrl mais D para ele duplicar o slide para mim. Ou posso clicar com o botão direito e fazer isso também. Escolha a opção duplicar slide. Quando eu dupliquei, eu vou vir no segundo slide e aqui eu vou marcar a resposta certa. O que eu vou fazer? Primeira coisa, vou deixar esse texto em branco. Vou selecionar essa forma e mudar a cor da forma. Vou deixar a forma com verde, ó, para destacar, para que na hora que o meu aluno veja a resposta, ele veja que a resposta certa é essa. Quer ver como fica isso na prática? Vou apresentar para vocês. Na hora que você está apresentando, você faz a pergunta para o aluno. E aí, gente, usando o chat, digita aí para mim. A noradrenalina, ela estimula o que no indivíduo? A atenção ou a desatenção?
Aí todo mundo começa a digitar no chat. Quando você deu aquele tempo que viu que todo mundo digitou, você vai mostrar a resposta. E aí é o feedback, eles vão ver quem acertou e quem errou. Tá vendo que aqui eu não estou dando quem ganhou e quem perdeu? Eu só estou mostrando quem acertou e quem errou. Eu não preciso ficar destacando o aluno aqui para mim dar uma aula gamificada. O aluno não precisa saber quem ganhou, porque ele não está competindo com os amigos. Ele está jogando. Ele está jogando com ele mesmo, ele está jogando para que ele ganhe. Mas ele não está ganhando do amigo, ele está ganhando de si mesmo. E aí eu destaco, ó. Só de eu dar um clique, eu já destaco para o aluno. Isso, para o aluno visualmente, gente, dá essa visão de gamificação, dá essa visão de um game. É algo simples que você, na hora de montar a sua aula, você vai montar alguns momentos disso. Em alguns momentos, você vai colocar algumas questões. Isso você pode usar aqui, o chat, como você pode usar sem duplicar, igual eu fiz. Você põe só uma questão e pede para eles usarem o chat. Outra dica, você pode falar assim, mas os meus alunos são muito pequenos, eles não estão usando o chat, escrevendo muito. Em vez de você colocar para eles escreverem, põe 1 e 2 aqui, manda eles digitar 1 e 2. Ou eu poderia colocar aqui a letra A e B, ou eu poderia colocar um símbolo, poderia colocar emoji, pedir para eles digitar emoji. Se você quer incentivar que eles abrirem a câmera, pega um papel, manda eles pegarem um papel, fala assim, pega uma folha de papel aí na sua casa. Destaca ela. Pega ela assim, ó. Se você vai dar 2 opções para eles responderem, manda eles escrever bem grande aqui o número 1 e o número 2. E aí eles vão ter que chegar na câmera e mostrar. Número 1, vou fazer para vocês, ó. Ele vai escrever bem grande, 1 e o 2. Então você vai ter que chegar na câmera e mostrar o número 1 para o Pro. Ou mostrar o número 2. E isso pode ser também com cor. Pinta de amarelo aqui, pinta de verde aqui. Se você quiser usar mais de 2 opções, manda ele dobrar o papel assim, ó, em 4. Aí ele dobra o papel em 4, e aí nesse papel dobrado em 4, ele vai escrever aqui 1, 2, 3 e 4. E aí ele vai fazer assim, ó. Se for 1 aqui, se for o 2, ele vai abrir o papel assim. Se for o 3, ele vai virar assim. E aí ele vai brincando com o papel. Você vai brincando com o papel, Você vai brincando com as crianças. E isso dá para usar no presencial. E isso para você fazer quiz. Isso para você transformar a sua aula numa gamificação, para você ir brincando com eles. Outra coisa que dá para a gente usar, gente, o Jamboard, que a gente está usando agora, também dá para usar como slide. Ó. Vou mostrar para vocês rapidinho aqui. Ó. Vou criar um Jamboard. Você vem aqui, dentro da sua pasta que você quer lá, você vem no novo, vem aqui no mais, e escolhe aqui o Jamboard. O Jamboard é a mesma situação. Você vai clicar aqui no texto, vai escrever a pergunta, só para a gente ganhar tempo, eu vou copiar a mesma pergunta. Ó, clico aqui na ferramenta de texto, dou um Ctrl V, abro aqui, ó, para a pergunta ficar retinha. Tá vendo que ficou pequena? Você vem aqui, ó, nessa onde está escrito normal, mexe aqui, põe em exibição, ele vai ficar destacado. Você pode fechar um pouquinho aqui, ó. Arrasta ela para onde você quer. Se você quer maior um pouco, você consegue ampliar por essas bolinhas aqui do lado, ó. Consegue arrastar, centralizar. E aí uma coisa que eu gosto de fazer no Jamboard, que eu tenho brincado bastante, com o post-it. E aí o post-it você vai escrever a alternativa, ó. Vou pôr aqui, ó. Alternativa 1 vai ser atenção. Salvei. Já pulou para lá o post-it. Alternativa 2 vai ser o quê? A desatenção. Salvei. Trago ele para cá, ó. As 2 opções. Como que eu consigo duplicar o Jamboard, gente? Alguém sabe como que duplica o Jamboard?
Porque se eu clico aqui, opa, se eu clicar na setinha aqui do lado, ó, eu vou abrir um novo Jamboard em branco. Só que aí eu teria que copiar de lá e jogar para cá. Para mim duplicar, aqui embaixo, de onde está a navegação, ele tem um triângulozinho para baixo. Não sei se vocês conseguem ver. Quando você clica nele, ó, ele aparece aqui todos os frames que você tem criado. E aí tem 3 pontinhos aqui, ó. Nesses 3 pontinhos, quando você clica sobre eles, ele aparece a opção ou você excluir ou você duplicar. Então você duplica, dupliquei. Então vou vir no Jamboard 2, no frame 2. Ó, aqui na navegação estou no 2 de 3. Então o que eu vou fazer? Eu vou destacar aqui, ó. Vou clicar no post-it e mudar a cor dele, ó. Vou deixar ele verde. Posso mudar a cor da letra também? Posso mudar a cor da letra também. Não, no Jamboard, na post-it não dá. Só a cor do post-it mesmo, gente. Salvei aqui, ó. Mas já deu uma diferença, já destacou. Então, na hora que eu estou brincando com o meu aluno, eu dou minha aula, faço a pergunta, mudo o frame, destaco para ele. Isso é uma atividade que eu estou mostrando para vocês de você colocar para o seu aluno como gamificação. E isso, gente, dá para você fazer com gap. O gap é aquele espaço. Às vezes você quer fixar um conceito. A gente tem um costume, quando a gente quer fixar um conceito para o aluno, a gente usar, destacar as palavras, né? Por que ao invés de usar o destaque das palavras, a gente não usa o gap? Vou mostrar para vocês o seguinte, ó. Vou colocar aqui uma frase. O cérebro aprende por. E aqui eu vou criar o gap. Normalmente, quando a gente quer fixar um conceito, a gente não destaca a palavra que a gente quer que os alunos aprendam. Olha a força disso. Quando você lê essa frase, põe aí no chat para mim. Completa a frase para mim aí usando o chat. O cérebro aprende como, gente? Que nós já trabalhamos hoje. Associação. Repetição. Associação, já escreveram aí. Repetição, muito bem. E por emoção. Percebe? O que eu fiz com vocês? Para você escrever, o que você precisou fazer? Qual o movimento cerebral que você precisou fazer para fixar isso? O que vocês acham que traz um ganho maior para o aluno? Você colocar uma frase que você quer fechar um conceito com as palavras do conceito destacado ou criando um gap para que ele tenha que procurar isso, para que ele tenha que buscar isso. Entende? Outra coisa que a gente pode fazer, que é um game também, gente. Quando você vai fazer uma revisão com o aluno, vai recuperar algo da aula passada com o aluno, como que você faz? Você pode pedir para eles abrirem um microfone e falando, não pode? Mas eu não posso também criar com eles um mapa, um caminho, igual aquele caminho que eu fiz? Você pegar uma imagem de um caminho, eu colocaria uma imagem... Vou até colocar aqui, ó. Vou fazer bem rústico para vocês verem como é possível a gente fazer algo bem simples, mas que traz um significado para o aluno, ó. Vou colocar um caminho aqui, ó.
Esse é o nosso caminho. E esse caminho aqui eu vou colocar alguns pontos. Até aqui no nosso caminho, o que que a gente viu? Como que a gente começou? O que que a gente entendeu aqui, nesse momento de formação? Qual foi a primeira coisa que a gente começou falando? Alguém lembra? Se lembra, pode escrever no chat. Valendo o caminho. O porquê científico, muito bem, ó. Aparecida Alonso conseguiu descobrir, então eu já vou marcar um pontinho para Aparecida Alonso aqui. E aí você vai brincando. Quem lembra a coisa, se você falou, eu joguei, eu não falei que eu ia dar ponto, mas eu falei para alguém lembrar. O primeiro que lembrou, eu dou um pontinho. Falei assim, ó, já tá ganhando, hein? Já ganhou um pontinho. Você acha ou não acha que os outros vão querer falar também? Acho ou não acho que os outros vão querer resgatar? Isso é gamificar, gente. Isso é brincar com a aula. Você, na alfabetização, eu vejo os professores usando muito isso com os alunos no começo. A letra do nome do Chiquinho começa com que letra? O Chiquinho começa com que letra o nome? Ou quando vai lá fazer escrito, qual que é a letra que vem agora? Os alunos ficam enlouquecidos com isso. Eles querem participar, eles querem brincar. Para eles, aquilo ali é um brinquedo. E o brinquedo faz com que aumente a, a diversão e eles queiram participar mais. Mas falei demais sobre isso, sobre o slide. A ideia do slide é essa, de você trabalhar o slide. Agora eu vou trabalhar uma ferramenta eletrônica. Lembra que eu falei para vocês da interatividade? Então vamos fazer interatividade agora. Nem todo mundo vai conseguir jogar, então por isso eu vou mostrar para vocês aqui, vou deixar a tela aberta. Para quem não conseguir jogar, vai poder assistir o jogo, tá? Então, porque como eu uso a parte sem pagar disso, a parte gratuita, cabe até 100 pessoas no jogo, tá, gente? Para caber mais, eu teria que pagar $2 por mês. Ó, eu vou abrir o Kahoot aqui. Eu montei um Kahoot já para brincar com vocês. Deixa eu abri-lo. Certo. Olha, ele está carregando o PIN. Eu vou fazer igual eu faço com os meus alunos, tá? Eu uso essa ferramenta com eles, o Kahoot, na aula. Então é desse jeito que você usa na aula. Então na aula eu vou jogar aqui no chat para vocês copiarem o PIN da aula. Então você vai clicar em cima do PIN e copiar para deixar salvo, para ficar mais fácil, porque quando você entrar no jogo, você vai ter que digitar o PIN. Então você deixando ele salvo é só você colar. Os alunos conseguem de boa. Só um minutinho, que como nós estamos usando bastante dados, eu vou abrir o Meet depois para vocês verem como usar isso no Meet, tá, gente? Como usar o slide, como usar o... Rapidinho eu vou mostrar tudo isso. O sistema está sobrecarregado, como resolver o problema. Ó, vou copiar o PIN para vocês não precisarem ficar digitando.
Vou colocar aqui no chat, a primeira coisa é o PIN. Então, vocês copiem o link, seleciona ele e copia esse PIN, deixa ele salvo. Aí, joguei o PIN aí no chat, vocês vão copiar o PIN. E agora eu vou jogar o link para vocês entrarem no jogo. E aí o link, vocês só vão precisar clicar em cima dele, tá? Deixa o PIN copiado, e aí você clicando em cima do link, você já entra no jogo. Quando eu ver que entrou o 100 aqui, eu vou dar início no jogo. Eu vou ficar olhando por aqui, ó. Por enquanto ninguém entrou. Cliquem no link que eu mandei aí no chat e colhem o PIN. E aí ele vai pedir para você pôr seu nome. Você põe pode pôr só o primeiro nome lá para brincar. Tá aguardando os jogadores. Eu vou interromper um pouquinho a transmissão só para me liberar o som aqui para vocês ouvirem, tá? Não tá entrando? Esse PIN não tá dando certo, Reginaldo. Acho que faltando algum número, não tá não? É só tirar um espaço que entra. É que ele foi com espaço, gente. Deixa eu tirar o espaço dele. Ó, já 3 pessoas conseguiram entrar. Vou jogar ele de novo aqui sem o espaço. Vou jogar o link novamente. E agora eu vou mostrar a tela para vocês de uma forma para vocês ouvirem o som. Ó, não vou conseguir mostrar para vocês ouvirem o som, porque fica muito pesado, ele trava aqui na hora de apresentar. Mas vai dar para vocês visualizarem já. Ele fica tocando uma musiquinha, tá, gente, de game. 40 pessoas já conseguiu entrar no game esperando. Quando a gente joga o game dessa forma, quem dá a partida no game é o professor. Então, é o professor que consegue dar a partida, ele manda todo o game com os alunos. Só um minutinho que está carregando. Ó, vai começar a aparecer. Eu sei que algumas pessoas não conseguiram entrar, mas você pode assistir aqui. Eu vou mostrar para vocês como que fica a visão. Ó, 47 pessoas entraram. Quando inteirar 50, talvez é pelo conflito do navegador, viu, gente?
Ó, vou dar o início ao jogo, 47 pessoas, só para vocês verem como que funciona. Vou dar o início durante a aula. Contagem regressiva. Começou, tá valendo o quiz. Quando o cérebro tenta associar um ícone visual com memórias que já conhece, chamamos isso de aprendizagem por repetição, aprendizagem por associação ou aprendizagem pela emoção. Ó, 19 respostas. Está vendo que aqui, ó, nós temos 40 pessoas, o tempo está acabando, ó, e temos 35 respostas até agora. Entraram mais ou menos 47 pessoas, tem alguns que estão pensando. Quando concluir o tempo, ele vai já liberar quem está na frente, porque também vai pelo tempo, tá? Ficou 1 minuto cada questão dessa. Ó, 9, 8, está acabando o tempo. E acabou o tempo. A resposta mais votada, 33, foi aprendizagem por associação. Então, vamos ver. Ó, a Jocelaine está na frente, ó. Carol em segundo e o Senhor em terceiro. Vamos ver como que vai terminar esse jogo. Vamos à próxima questão. A liberação de noradrenalina no cérebro causa um estado de prazer, um estado de pertencimento, um estado de atenção ou um estado de bom humor? Olha lá. Já 28 pessoas responderam, 31 responderam. O tempo está correndo. Já foi metade do tempo. Faltam apenas 30 segundos. Quando o aluno está usando o celular, viu, gente, ele continua nos ouvindo. Quando ele clica no link, ele vai para o Kahoot, só que ele continua te ouvindo. Então, você pode ir ajudando ele, lendo as questões, que como é o professor que está coordenando, ele pode ir lendo as questões, viu? Pode até ir recordando, ó, o vermelhinho está dizendo assim, um estado de prazer, o azul, um estado de pertencimento. E acabou o tempo. A resposta mais escolhida foi um estado de atenção, que é a certa. E vamos ver quem está em primeiro agora. Ó, a Jô está liderando, a Jô está em primeiro lugar, Jocelaine. O Senhor agora passa para segundo e a Ligiane em terceiro. Ó, a Sil está sendo perseguida pela Teca. Vamos ver quem vai ganhar esse jogo, hein, gente? Vamos lá. Continuando, terceira e última questão. Devemos propor desafios cada vez mais longos para os alunos se engajarem na aula. Essa afirmação é falsa no vermelho ou verdadeira no azul? E aí, gente? Quarenta segundos. 36 respostas. Trinta e nove respostas. E acabou o tempo. E a resposta certa era falsa. Vamos ver o pódio. Tananã! Terceiro lugar, Sil. Muito bem, Sil. Segundo lugar, Ligiane. E o primeiro lugar, quem é? Tananã! Jocelaine. Aê, muito bem. Gente, viram que legal? Viram que bacana a imagem? E aí, o que vocês acharam? Qual foi a impressão? Quer aprender a montar um desse?
Quer aprender como que faz? Gostou? Gostou? Digita aí no chat, quem quer aprender? Quem quer aprender, fala eu. Se não quiser aprender, quer aprender? Tem gente que já sabe? Gente, esse game, ele não é aula em si. Ele é apenas uma ferramenta para a gente usar durante a aula gamificada. Geralmente eu tenho usado o game como o último recurso na aula. Ó, bastante gente falando aí eu, né? Gente, o Kahoot, ele nada mais é do que uma plataforma, tá? Uma plataforma online que você consegue montar quiz, que tem até outros jogos que você monta pelo Kahoot, que dá para você usar ele ao vivo com os alunos, desse jeito que eu fiz com vocês. Eu peço até desculpa que nem todo mundo conseguiu entrar. A plataforma fala para gente que até 100 pessoas ele comporta. Aqui só 44 conseguiram jogar nele, mas é devido a também problemas de conexão, que se eu fosse esperar, talvez mais de vocês iriam conseguir entrar, só que o nosso tempo, infelizmente, não permite. Mas com os seus alunos, dá de boa. Eu faço com os meus alunos quase todas as aulas, eles amam esse jogo, esse é um do que eles mais gostam, que é o Kahoot, porque ele tem essa pegada bem game mesmo, visual, e dá o pódio, mostra o ganhador, então eu faço uma festa com eles, só que eu uso ele sempre como estratégia de sistematização do conteúdo. Eu jogo ele no final da aula, para sistematizar tudo que eu trabalhei. Vocês viram o que eu fiz com vocês aqui? As 3 questões que eu joguei foram as 3 questões principais trabalhadas no início da formação, sobre a ideia da gamificação e a ideia da neurociência que eu lancei. Então, quando você trabalha um conteúdo na sua aula, você vai pensar em questões que fazem essa sistematização para jogar nesse quiz, para brincar com os alunos. Ó, o Kahoot, deixa eu mostrar para vocês desde o início. Vou fechar as outras. Deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar ele e abrir do zero só para você entender. Você vai pesquisar lá no Google. O nome é Kahoot. Com 2 O. Olha, já começa a digitar, ele já aparece. Aí, quando você abre na pesquisa, ele aparece 2, ó, Kahoot e Kahoot.com. Você vai entrar em Kahoot.com, porque o Kahoot é o Kahoot para jogar, igual vocês jogaram agora. E aí, quando você clica nele, ele vai aparecer todo em inglês. Você pode traduzir por português, o meu Google já está traduzindo, mas se o seu não traduzir, basta você clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar da tela e vem aqui na opção traduzir, que ele traduz para o português, fica mais fácil de você entender. E aí, para montar o game, antes de montar, você precisa se inscrever. E aí, para se inscrever, você clica nesse botãozinho verde. Eu vou mandar um tutorial com passo a passo de como vocês fazem isso, tá? Mas vocês vão lá escolher professor, eu escolho escola, porque para usar mais fácil. E aí, para você não preencher um monte de coisa, eu escolho continuar com o Google. Então, aí ele vai abrir aqui as minhas contas de e-mail. Eu vou escolher essa primeira. Já estou cadastrado. E aí, para mim, ele já vai entrar porque eu já estou cadastrado. Mas para você, geralmente, ele vai perguntar o nome da sua instituição, vai perguntar quantos alunos tem. Ele faz mais umas 3 ou 4 perguntinhas e já entra nessa página que eu vou entrar agora. Aí aqui, ó, ele traz essa imagem para nós. Ele vai trazer aqui, primeira imagem, o seu perfil. Depois ele vai trazer as suas coleções, ou seja, os Kahoots que você já criou. E aqui em cima ele traz uma barra de tarefas, ó. Esse Discover, quando você clica aqui, ele vai mostrar Kahoots prontos de outras pessoas. Aí ele vai ter aqui, ó, deixa eu traduzir para vocês. Alguns temas do cinema, ó, que são os temas da Disney, do Angry Birds, do novo filme da Disney, Soul. Aí ele tem aqui Marvel, ele tem vários parceiros aqui. Tem alguns professores, alguns educadores, que se você clicar no nome deles, vai aparecer alguns Kahoots que eles montaram, tá? Que aí você pode usar algum. A única diferença é quando você clica escolhendo o Kahoot de alguém, o Kahoot ele não permite que você mude as questões. Você só consegue usar a questão do jeito que ele está. Então você tem que procurar um em português.
Senão você não vai conseguir usar em inglês, a não ser que a sua matéria seja em inglês. Aí outra história. E aqui está a biblioteca dos que eu já criei. Você pode ver aqui, ó, que os que eu já criei, ele mostra para mim que foi criado há 4 horas e um jogo. Quer dizer o quê? Que eu joguei uma vez já com ele. Então, ele vai mostrar para mim quantas vezes eu já joguei. Quando eu abrir aqui em relatórios, ó, ele mostra para mim quantas pessoas jogaram e mostra para mim os resultados. E isso ajuda você a mapear a sua sala. Você vê quem que está indo bem, quem que está indo mal. Ó, aqui está, ó, finalizado. Quer dizer que eu já fiz e já... Quando eu clico em abrir, ó, ele vai mostrar para mim os resultados desse game de hoje. Aqui ele mostra as pessoas que jogaram. Ó, 55 jogadores. Demorou 10 minutos. Vocês viram que demorou 10 minutos esse jogo? Perceberam que passou 10 minutos nesse jogo? É aquela questão de que você não vê a hora passar, serotonina. Ó, aqui ele tem para mim quem respondeu, quantas questões esse correto. Vou traduzir aqui para vocês entenderem melhor. Ó, aqui ele traz a primeira coluna, o ranking, a segunda coluna, as perguntas corretas, as perguntas incorretas e o final. Quantos pontos a pessoa fez no final. Então, tudo isso aqui, gente, dá para você mapear a sua sala. Se você precisar imprimir, ele tem a opção aqui de relatório para você imprimir. Ó, para você fazer download do relatório ou para você imprimir o seu relatório. Então, tudo isso ele traz para você se você quiser salvar. Se não, pode deixar salvo no Kahoot mesmo. Toda vez que você entrar, você tem acesso a isso. E aqui está como você cria um Kahoot. Ó. Você clicar nesse botão azul escrito Crio, é para você criar um Kahoot. Então, clico sobre ele. Ele é muito simples de criar, tá? Ó, aqui ele vai ter alguns templates prontos, ó. Só que, igual eu falei para vocês, são todos em inglês, então eu raramente uso esses. Eu uso esse aqui, ó, novo Kahoot. Crio, aqui o botãozinho verde. Cliquei sobre ele, pronto. Ele vai ter aqui, ó, para mim inserir a questão, aqui para mim inserir a imagem, e aqui para mim inserir as opções. Aqui do lado ele abre para mim o limite de tempo, ó, para mim colocar. Aqui geralmente ele começa com 20 segundos, eu posso aumentar esse tempo. Esse tempo ele posso aumentar até 4 minutos, se eu quiser. Geralmente eu não deixo tudo isso, eu gosto de deixar 1 minuto, que vocês viram que é o suficiente para você ler, para você pensar na questão. E também não tom... Vocês viram que 3 questões com 1 minuto cada uma, demorou 10 minutos para a gente efetuar o jogo. Que é esse tempo do primeiro jogador entrar até o último entrar, e aí você vai passar de um para o outro, você tem que fazer essa brincadeira com eles, fazer todo esse carnaval, comemorar o pódio, então tudo isso vai usar esse tempo. Então, fica ao seu critério, mas eu acho que o ideal é 1 minuto. Aqui as outras coisas eu não mexo, que é o pontos, eu deixo padrão do Kahoot, mas se você quiser mexer também pode, alterar a quantidade de pontos, ó. Tem ponto duplo, pode pôr 100 pontos, só que aí 100 pontos acaba ficando sem graça, os alunos não gostam muito. É legal deixar no padrão que eles já gostam. A música também eu não mudo isso aqui, aí eu já até escondo, e aí eu começo a trabalhar. Aqui, ó, vou pôr a questão, por exemplo, se você for pôr uma questão de matemática, você pode pôr lá, ó, quanto é 2 mais 2.540. Aqui não ficou mais. Vou pôr interrogação. Aí aqui em cima tem como você formatar esse texto, ó. Você pode selecionar o texto, o B é para você deixar ele em negrito, você pode deixar ele em itálico, e aqui tem algumas fórmulas para você acrescentar. E aí você pode pôr imagem. Você pode clicar aqui, ó, adicionar mídia. Você pode enviar uma imagem do seu banco de imagem, procurar no banco de imagem do Kahoot, enviar uma imagem do seu computador, buscar um vídeo do YouTube, ou se você quiser, você pode colocar um áudio de voz. Só que esse aqui, ó, tá vendo que ele tem uma coroinha? Só para quem tem o Kahoot pago.
tá? Então você consegue colocar sua voz aí, mas você tem que pagar para isso. Eu não pago. Então geralmente eu uso ou o link do YouTube, que põe um videozinho curtinho, ou envio uma imagem do computador, ou eu envio imagens da biblioteca do Kahoot. Eu gosto de enviar do computador porque eu tenho salvo no meu pendrive um banco de GIFs. GIFs são essas imagens com movimento. E aí eu gosto de colocar um GIF, porque quando você põe o GIF, o Kahoot deixa ele se movimentando, deixa ele mexendo. Então dá essa pegada mesmo, essa pegada de game. Vou pôr essa aqui. E aqui você vai pôr as opções. As opções você pode pôr ela, olha lá, pode ver que o GIF fica mexendo. Você pode pôr ela escrita, você pode pôr ela por imagem, e aí você vai ter que marcar para o Kahoot qual é a resposta certa. Ó. Vou pôr aqui 2560, 2542, 2500, 2240. E aí eu marco a resposta certa para o Kahoot. Aqui, ó, resposta certa vai ser essa. Só cliquei, tá pronto. Uma atividade já está pronta. Uma questão já está pronta. Aí eu posso vir aqui adicionar uma outra pergunta. Cliquei em adicionar. Ele vai abrir para mim aqui, ó, se eu quero continuar com o questionário ou se eu quero pôr verdadeiro ou falso. Eu não uso esse verdadeiro ou falso dele. Por quê? Porque ele vai estar verdadeiro ou falso escrito em inglês. Então, quando eu quero pôr um verdadeiro ou falso, e essas outras opções aqui eu não consigo usar porque vocês estão vendo que tem uma coroinha. Então, eu não uso elas também. Eu uso só essa primeira, que é o questionário. E aí, quando eu quero pôr uma questão de verdadeiro ou falso, o que eu faço? Eu ponho a afirmação. Vou colocar de matemática para ser mais objetivo, tá, gente? 2 mais 2 é... Opa! 2 mais 2 igual a 4. E aí eu vou pôr aqui, ó, no vermelhinho eu costumo pôr assim para ficar padrão. Falso. E aqui no azul eu ponho verdadeiro. E marco aqui que é verdadeira. A resposta correta. Não preciso preencher as de baixo. Porque o Kahoot, ele já reconhece que ele tem só essas duas, ele vai mostrar só essas duas opções para o aluno. Então, tá pronto também o meu segundo. Vou pôr outra imagem aqui, ó. Vou enviar outra imagem. Como eu já pesquisei lá no meu banco de GIFs, a segunda vez ele já vai abrir no meu banco de GIFs. Tá lá a minha outra imagenzinha lá, ó. O menininho contando. Consigo colocar o título nele aqui, ó. Tá vendo? Insiro o título, clico aqui, ponho o título, matemática, você vai pôr o nome da sua aula. Descrição, normalmente eu não ponho. Aqui eu também dificilmente eu mudo. Eu não uso minha marca personalizada porque eu não pago. Você tem que pagar para usar sua marca personalizada. Não vou usar link do YouTube. Vou deixar na língua portuguesa, ó. E vou permitir que todos que acessem o Kahoot, se procurarem, quiserem achar esse Kahoot meu, quiser usar, pode usar. Que não vai alterar nada no que eu fiz, tá? Eles conseguem usar como template. Eles vão fazer vão usar esse game, vão ter o resultado deles no Kahoot deles. Quando eles usam esse template, eles fazem uma cópia para o deles. É assim que funciona. Clico em feito. Clico aqui em feito de novo, ó. Ele vai validar. Prontinho meu Kahoot, ó. Tem o teste para mim querer jogar agora. Jogue agora, compartilhe com outras pessoas. Vou fechar aqui para mostrar para vocês como que eu fiz o caminho para brincar com vocês. Ó, ele está aqui, o Kahoot que eu acabei de criar. Olha lá, puxa a imagenzinha.
Como eu não pus imagem de capa, ele puxou a imagem da primeira questão. E aí, para jogar, eu vou vir no botão verde, jogar, clicando sobre ele, ó. Aí ele tem as duas opções. Se eu colocar esse aqui, atribuir, quer dizer que o aluno vai jogar no tempo dele. É aquele link que eu vou mandar no grupo do WhatsApp para o aluno brincar quando ele tiver tempo, tá? Não é esse que nós brincamos ao vivo. Vou clicar aqui só para vocês verem, ó. Ele vai abrir assim, ó. Ele vai ter uma data limite. Até 17 de outubro esse aluno vai conseguir jogar esse jogo. Ele vai ficar aberto. Se eu quiser colocar uma data limite menor, é só alterar aqui, eu consigo alterar. Consigo deixar com menos tempo. Temporizador de perguntas, vou deixar. Randomizar as questões, quer dizer, embaralhar, eu deixo desligado, porque eu quero naquela ordem que eu fiz. Gerador de apelidos, eu deixo desligado, porque eu quero que o aluno coloque o nome dele. Se eu colocar esse gerador de apelidos, ele vai gerar um apelido automático. O aluno você não vai saber quem preencheu. Depois de pronto, eu clico em Crio. E aí ele vai gerar o link para mim. Ó, ele vai fazer isso aqui, ó. Aí o link está aqui, ó. Eu copio esse link e mando para o WhatsApp para o aluno. Isso é para jogar no tempo do aluno. Agora, para você jogar igual nós jogamos aqui, vou voltar lá. Carro. Na minha biblioteca. Vou aqui no Play. Você vem aqui em Teacher, ó. Vou ensinar. Ele vai demorar um pouquinho para carregar. Aí ele tem duas opções. Ou você pode jogar, o aluno vai jogar sozinho, de 1 a 1, que é o clássico, ou ele vai jogar em times. Normalmente eu uso o clássico, que é mais fácil, porque esse em times é mais complexo para os alunos entrarem, tá? Então eu uso o clássico. E aí é só esperar ele carregar o PIN do jogo. E aí você pode copiar esse PIN, joga no chat para o aluno copiar antes, e depois esse é o endereço que o aluno vai ter que entrar para jogar. Também dá para você copiar esse endereço, colocar no chat, que ele funciona super bem. O aluno só clica lá, mesmo que está no celular, ele já vai ser direcionado para o game. E aí vai jogar, tá? E isso é como usar o Kahoot. Fiquem tranquilos, se vocês não conseguiram o passo a passo, eu vou mandar para vocês depois um tutorial, tá, gente? Vou mandar para as coordenadoras repassar para vocês e vou deixar disponível lá no grupo do Telegram para quem precisar. E aí, gente, depois disso tudo, para você brincar, é só você usar o chat do Meet. Se você quiser que os alunos fiquem vendo durante o momento, porque eles vão acabar o jogo, eles vão querer voltar para a aula para ver o pódio. Então, você pode deixar a sua tela aparecendo. Você compartilha a tela para que eles fiquem vendo quem vai jogar. Que aí é legal, que vira um fuzuê a sala. Eles ficam todos oriçados, ficam todos querendo saber quem ganhou. E aí você vai brincando, você vai estimulando eles a cada questão, porque é você que comanda tudo. Você vai acompanhar aqui o bonequinho, quem entrou. Você vai iniciar, você vai passar para a próxima questão. Então é tudo o professor que controla. Fica tudo no controle do professor. Então, essa é a ideia de ficar usando... Oi? Como que eu faço para que o aluno consiga visualizar as duas telas? Porque ele vai visualizar uma tela do Kahoot e a outra do Meet. Como que faz isso? Ó, na verdade, o aluno, ele vai visualizar uma de cada vez. Então, assim, quando ele entra no Kahoot, ele para de te ver, ele para de ver a tela do Meet, só que ele continua na chamada. Ele continua te ouvindo. E aí, geralmente, os meus alunos eu oriento assim. Se ele entrou no Kahoot, ele está jogando, ele só puxar a tela em cima assim, já aparece em vermelho assim, retornar a chamada. Ele clicou no retornar a chamada, ele volta a ver a tela do Meet. E aí, se ele não saiu do jogo, quer voltar para o jogo, é só repetir o processo. Puxa com o dedinho assim, do canto de cima da tela para baixo, ele vai ver lá o jogo, ele clica de novo no jogo, ele volta para o jogo. Então, dessa forma, ele alterna. Ui. Ô, Regi, quando é no computador, eu uso aquele recurso de dividir a tela, sabe? Que você pega a tela do Meet, joga lá no canto, ela divide e você escolhe, né? Então, eu apresento de um lado
e continuo vendo os alunos do lado, mas eu não me recordo de ter visto nada referente à tela do celular, né? Então, no computador, no PC, é possível dividir a tela para nós, professores, né? Para facilitar na apresentação ali. Mas no celular eu não me recordo se tem alguma coisa. Celular não tem. Depois eu vou pesquisar, se eu achar, eu mando aí para você. Então, porque quando eu montei uma vez o Kahoot com os alunos, eu não conseguia jogar com eles instantâneo. Eu tive que fazer o link, mandar para eles pelo WhatsApp, para eles jogarem, mas pelo Meet eu não conseguia, porque eles não conseguiam visualizar as perguntas. Eles visualizavam só as respostas. Tá, entendi. Porque tem um segredinho. Deixa eu pegar aqui para te mostrar como que eles vão visualizar a resposta. Porque eu entendi o que você agora que você colocou. Porque assim, gente, quando você abre o Kahoot, que o aluno entra nele para jogar, se você não mudar um detalhezinho, ele vai mostrar para o aluno só a questão e aquelas 4 cores. E aí o aluno vai ter que escolher a resposta pela cor. Ele não vai ver a resposta. Antigamente, no Kahoot, era só assim. Então, você tinha que estar mostrando para o aluno ver lá as questões para ele escolher a questão certa. Mas agora não, agora dá para você jogar ao vivo, tanto pelo Meet, como se você for brincar na sala de aula com eles também, e o aluno vê a questão também. É só um botãozinho que você aciona. É que o meu já estava acionado, você só aciona uma vez, ele já salva para todos, tá, gente? Ó, na hora que você escolhe o jogo para jogar, deixa ele carregar aqui. Antes de você dar o início do jogo, ó, vou pegar aqui de novo. Clico no play. Escolha a opção para jogar ao vivo. E aí, antes de eu clicar aqui no clássico de escolher, você está vendo que tem uns botões aqui embaixo? Para que os alunos vejam as questões, ó. Para que os alunos vejam as questões, ele tem aqui, ó, aprendizagem personalizada, que eu não estou usando, gerador de apelidos, não estou usando, mostrar perguntas e respostas nos dispositivos dos jogadores. Geralmente, esse botão vem desligado. Então, eu tenho que vir aqui e ligar esse botão. Aí, os alunos vão conseguir ver a pergunta e a resposta. Depois que eu liguei esse botão, é uma vez que você liga, ele já fica salvo para todos. Aí, é só escolher lá o modo que você quer, escolha o modo clássico e jogar com eles, igual nós fizemos aqui. Respondido, Silvana? Sim, agora eu entendi. Obrigada, tá? Gente, então nós vamos passar agora para uma outra parte da nossa formação, que eu havia prometido para vocês. Deixa eu parar a apresentação aqui. Nós vamos passar para um momento de socialização. Eu vou fazer aqui algumas salas temáticas. Vai aparecer aí na tela para vocês um botãozinho perguntando se você quer entrar numa das salas. Você vai ter que clicar em permitir. E aí ele vai levar você para uma outra sala do Meet automático para que você converse com alguns professores. Qual que vai ser o tema da conversa? Converse sobre essa aula, troquem estratégias, se você já usou algum jogo na sua aula, como você usou esse jogo, se dá para você, a partir do que foi discutido aqui hoje, a partir do que foi falado, você usar nas suas aulas essas estratégias. Converse um pouco disso, troque um pouco dessa experiência. Agora são 7h13, eu vou dar 10 minutos para vocês. 7h23 a gente retorna, tá bom? Vou fazer uma coisinha para... Oi? A dupla era aleatória? Era assim? Aleatório, foi aleatório. Eu não coloquei para vocês fazer panelinha, não. Coloquei aleatório. Ah, tá, entendi. Gente, ó, só para a gente encerrar a noite de hoje, eu queria pedir uma coisa para vocês, ó. Eu quero que vocês digitem aí no chat um nome para essa aula usando hashtag. Quando você vai gravar alguma coisa, você não usa uma hashtag, ou você não usa um nome para pôr na pastinha, um nome que você, olhando para aquilo, você lembra o que tem dentro daquela pasta? Então, um nome que faria você lembrar da aula de hoje, que faria você lembrar da formação de hoje. Qual é o hashtag que você daria? Escreve aí, hashtag gamificação, hashtag demais, legal, olha lá. E aqui eu já deixo a minha outra dica, viu, gente?
Por que não terminar a aula com hashtag? Porque isso, olha o que faz o aluno. Quando você manda ele nomear a sua aula, você está trabalhando síntese com o aluno, pensamento de síntese. Para ele dar hashtag para uma aula, ele é obrigado a lembrar o que foi trabalhado na aula, para dar um título para ela, para dar um nome. Olha que habilidade que nós estamos trabalhando. Gamificação, game neuro. Game neuro gostei. Top game, interação, aprendizado, motivação. Nossa, gente, vocês são 10, gente. Legal. E aqui, gente, meu muito obrigado. Eu vou encerrando a fala por aqui. Na próxima a gente fala mais e eu deixo a palavra com a Sirlene ou com a Teca. Primeiro, Cir. O que a gente fala, Teca? Foi tudo de bom, né, Ai, gente? foi ótimo. Essa última parte aqui, amei. Que legal poder conversar. E eu nem mostrei a tela para vocês, gente. Agora Muito que eu vi, bom. eu estava falando com vocês sem mostrar a tela. Peraí. Eu falei pro hashtag, vocês já entenderam, mas olha, deixa eu mostrar rapidinho. Que o hashtag você escreve também no slide para o aluno ver. Legal. Ó, você deixa o hashtag e deixa a comanda. Fala para o aluno, dê um nome para a aula. Usa hashtag. Os alunos amam fazer isso, gente. Meus alunos já acostumaram a fazer isso. Ô, Reginaldo, sabe aquilo que você falou lá no início? Tem aula que passa que a gente nem vê? Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada. Ai, que legal. Muito Fico feliz. gostoso mesmo de ter participado dessa aula. Muitas aprendizagens. Os nossos neurotransmissores estão todos acionados, bombando aqui. Tô doida para montar um negócio aqui já nesse carro, para ver se eu aprendi a brincar disso. Sim, o Tico e Teco tá batendo assim, meio descompassado, mas daqui a pouco ele conserta. Maravilhoso. Muito obrigada, viu, por compartilhar tantos saberes aí e deixar a gente nessa empolgação aqui por aprender. Muito obrigada, Beleza. Viu? Obrigada. Até amanhã eu mando o tutorial do carro para vocês, tá? Gente, tchau para vocês. Boa noite. Fiquem com Deus. Bom descanso. Até a próxima. Tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Li. Eu que agradeço. Tchau, tchau. 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 Tchau, Rô. Tchau, Tecla. Tchau, Letícia. Tchau, tchau, Dulce.